E hoje também eu trouxe algumas técnicas e dicas e estruturas como a gente pode falar sobre um assunto em inglês, só que num formato mais de discurso, um speech, né? De repente você precisa fazer algo desse tipo relacionado ao seu trabalho, num congresso, numa apresentação, numa reunião, né? Até mesmo às vezes em intercâmbio você precisa apresentar algum tema, algum assunto que precisa ser apresentado para o grupo, faz parte do programa, faz parte do curso, enfim. Então hoje eu trouxe, né, nessa série do Conversation Class, uma estrutura de como a gente pode discursar em inglês. Aparentemente, a princípio, a gente já pensa, nossa, mas isso deve ser muito difícil, né? Discursar já é difícil. Em inglês ainda, Titi. Mas você vai perceber que se você tiver algumas técnicas e algumas ferramentas de como isso pode ser feito, você vai perceber que não é tão complicado assim. E é só uma questão de treino, de prática. Então, lembrando que você pode baixar o material dessa aula em PDF, que está disponível lá no meu canal do YouTube. Então, é só clicar no link do PDF, que ele já está disponível lá para você. Esse material exatamente que eu estou mostrando aqui nessa aula, ele também fica disponível lá no vídeo postado no YouTube. Tudo bem? Você pode ir lá no meu perfil, que o meu canal do YouTube está lá para você, só clicar e procurar por este vídeo Como Discursar em Inglês. Você tem um material lá para você baixar e continuar praticando o seu discurso, o seu speech. Tudo bem? Então, let's start it. Para a gente começar, o que é importante a gente entender no momento que a gente vai abordar, apresentar um assunto em inglês? E não só em inglês, no português também isso acontece. Mas aqui o nosso foco é o que eu preciso ter de ferramenta para poder fazer um speech em inglês, sobre qualquer tema que seja, né? Eu preciso criar uma estrutura para essa minha fala. Muitas vezes a gente já sabe até o que falar. Nossa, eu preciso falar isso, isso, isso. Mas como que eu vou começar? Como que eu vou terminar? Eu não posso só jogar a informação, só jogar as ideias. Então, tudo isso precisa ser estruturado. E é isso que a gente vai ver nessa aula hoje. Como que é essa estruturação de um speech em inglês. Tudo bem? Para a gente começar, provavelmente você vai até lembrar de algumas aulinhas de português que você teve em algum momento da sua vida, sabe aquelas aulinhas de redação? Você vai lembrar um pouquinho disso, porque a gente vai perceber que a estruturação é muito parecida, né? A primeira coisa que a gente precisa separar, a primeira coisa que a gente precisa estruturar para um speech é o começo, né? Como que eu vou começar a minha fala? Independente do assunto e do tema, depois eu vou mostrar um exemplo sobre um assunto aqui que eu separei para vocês, tá? Mas independente do assunto, o nosso início é sempre com uma introdução. Introduction, tudo bem? Então, primeira coisa, eu preciso fazer uma introdução daquilo que vai ser dito, tá? Essa introdução, a gente está considerando hoje aqui a fala, tá? Esse formato serve até para escrita. Se você precisar elaborar alguma coisa escrita, esse formato também serve para escrita. Só que na escrita, a gente pode estender um pouco mais. Aqui, como o nosso foco é a fala, é o speech, você falar sobre algo, apresentar algo, então a gente vai focar nesse formato da fala, tá? Na construção da fala, a partir dessa introdução, o que você vai fazer nessa introdução? O que é introdução? Você vai abordar de forma sutil, de forma mais resumida e objetiva, aquilo que vai ser dito. Você vai fazer uma leve apresentação do que vai ser abordado, né? E eu coloquei aqui algumas frases que podem te ajudar bastante nesse processo da introdução, que são frases, links para qualquer assunto, né? Você pode usar esse tipo de frase, esse tipo de apoio para qualquer assunto. Você só vai trocando algumas peças. Então, por exemplo, guys, então aqui eu coloquei duas frases de apoio para a gente poder entender como é que é essa introdução. Depois, no exemplo, tudo isso vai ficar muito mais claro, porque daí a gente vai juntando tudo. E só para você ter uma ideia de como que você pode abordar qualquer assunto nesse formato de speech, usando frases de apoio, frases chaves, que você pode usar a mesma para vários assuntos, e você só vai trocando algumas informações, como dados daquilo que você vai falar, referências, né? Então, por exemplo, a primeira frase que eu trouxe de apoio é essa aqui, ó.
The first thing we notice is the... A primeira coisa que nós notamos é, por exemplo, você vai falar sobre criminalidade, um exemplo, né? Sobre a criminalidade no seu país. Então, você pode começar falando algo do tipo, né? Em relação à criminalidade, a primeira coisa que nós notamos é que os números têm aumentado, diminuído nos últimos anos, tal, tal, e fala alguma informação na sua introdução. No formato de speech, da fala, se não é nada relacionado a você tem tanto tempo para falar, você tem que falar 10 minutos, 5 minutos, você pode ser bem objetivo mesmo. Às vezes uma frase que vai se transformar num pequeno parágrafo já é o suficiente para a sua introdução. Então não é algo muito extenso, não, tudo bem? Olha a segunda opção. It is true that this is considered a significant issue, especially... É verdade que isso é considerado um assunto importante, né, significante, especialmente porque o índice de violência, a taxa de criminalidade tem aumentado, e aí você pode passar uma informação, um dado, encerrou a introdução. Não é algo muito extenso. Você vai usar em torno aí de 2, 3 frases que vai se transformar num pequeno parágrafo, né? Então, para a gente começar falando sobre qualquer coisa, eu vou fazer uma pequena introdução, tudo bem? Feito isso, guys, a gente vai para o quê? Lembra as aulinhas de redação lá no ensino médio, né? A gente vai para o corpo, body. A gente vai agora elaborar o corpo do nosso speech. Aqui tem várias frases de apoio, né? Lembra que esse material tá lá no YouTube para você baixar. Então, tem várias frases de apoio. Olha a primeira ali, para a gente começar a falar um pouco mais sobre o assunto que vai ser mencionado, vai ser explicado, apresentado nesse speech. Então, o primeiro ali, ó. One of the most important points is that... Um dos pontos mais importantes é que... E aí você fala que a taxa de criminalidade, o índice, os números, né? Dando um exemplo desse tema. Olha o segundo. We have reached the point where we... Eu gosto bastante dessa. Nós chegamos no ponto em que... Né, ó, nós chegamos num ponto em que a criminalidade tem se tornado... Por exemplo, né? We have reached the point where we... Olha o segundo. Esse é bem interessante, bem coringa. Você pode usar várias vezes, em vários momentos da sua fala ou da sua conversação, porque é um jeito diferente de falar eu acho. Sabe aquele famoso I think, que toda hora a gente gosta de usar? Ó, é um jeito mais elaborado, mais construído de falar eu acho, porque olha só a tradução. It's a matter of a personal opinion. É uma questão de opinião pessoal. É mesmo que dizer, eu acho que a criminalidade deveria, né, por exemplo. Então, olha, é uma questão de opinião pessoal, mas eu acredito que então dá muito mais base para aquilo que você está falando. O corpo é isso. Você vai começar a embasar todos os seus argumentos e ideias. Olha o próximo. This applies especially to... Isso se aplica especialmente a... Olha o próximo. What these cases show is that... O que esses casos mostram é que... Então, você está dando números, falando sobre índices, né? É uma boa frase para você embasar também o seu argumento, porque o body, o corpo, é o momento onde você vai embasar aquilo que você vai falar. Você vai aprofundar mais agora. A introdução objetiva. Aqui não, né? Que a gente embasa mais. Olha o próximo exemplo. An important point sometimes overlooked is that... Um ponto importante que às vezes é negligenciado é que, tá? Uma ótima frase para você usar também. A última aqui, como exemplo, it's important to realize that... É importante perceber que realize é um falso cognato, tá? Então, ele aqui está como perceber. Então, algumas frases links para você usar no corpo do seu speech. O que é o corpo? É você embasar, você vai explicar mais agora nessa sua apresentação, por exemplo. Tá? Então, a gente viu que a gente começa com a introdução, você vai fazer 2, 3 frases no máximo na introdução. É um parágrafo falado, né? 2 frases já seriam o suficiente, se você não tem algo do tipo, não, você precisa falar tanto tempo, só a introdução. Né? Então, você pode ser bem objetivo. O corpo,
você vai embasar, argumentar mais, tá? E aí a gente faz o encerramento do speech com a conclusão, conclusion, tá? Frases de apoio para você concluir. Lembrando que para qualquer assunto você pode usar as mesmas frases de apoio. Você só vai trocando algumas peças, tá? Então, olha, por exemplo, o primeiro exemplo. As a result, como resultado, né? Olha o próximo ali, ó. Despite the fact that happened, it's not clear that, apesar do fato que aconteceu, não está claro que, então para você começar a concluir as suas ideias, concluir o seu speech. Olha o próximo ali, ó. Due to just one or a combination of the reasons stated before, devido a apenas um ou a combinação de vários motivos, né, mencionados acima, eu acredito que a criminalidade poderia ser reduzida, tá? De acordo com aquilo que você já comentou anteriormente, né? A conclusão enfatiza o que foi dito, concluindo aquela ideia, né? Olha o próximo ali, ó. For all these reasons, por todos esses motivos, eu acredito que, né? I strongly believe, eu realmente acredito que a criminalidade pode ser reduzida a partir do momento, pronto, né? Olha o próximo exemplo ali, ó. I definitely hope to conclude, eu definitivamente espero que a criminalidade, ou para concluir, to conclude, eu acredito que, eu posso ir juntando mais de uma opção aí também, né? Olha o próximo. This is safe to say, né? Deste modo, é seguro dizer que, percebeu que é tudo frase para você ir concluindo a ideia, você não vai ficar argumentando agora que não, agora é o momento de conclusão. Olha o próximo exemplo. Therefore, what this set of factors shows is, entretanto, o que este conjunto de fatores mostra é, tá? Então você pode juntar mais de um, são frases de apoio para você concluir, tá? Vamos para um exemplo, para a gente ver tudo isso como é que vai ficar? Além dos exemplos que eu vou mostrar aqui para você baixando o material, tem uma lista aqui de conjunções, advérbios que podem ser usados com bastante frequência neste formato de speech, tá? Então, eu não vou passar por todas essas agora, mas fica como conteúdo extra para você poder colocar na sua introdução, no seu corpo e na sua conclusão, assim como os advérbios também, tá? Outra lista que eu acho essencial é uma listinha de substituições. Sabe quando aquela palavrinha, aquele vocabulário que toda hora a gente está falando? O thank é um. Toda hora. I think. Num speech, numa apresentação, seria inadequado toda hora a gente falar I think. Eu posso usá-lo, mas a gente pode ir substituindo. Então, um momento eu falo I think, no outro momento eu falo I believe, no outro I consider, no outro I guess, no outro I suppose, I presume, e assim por diante, tá? Quando a gente fala I believe, a gente dá muito mais credibilidade naquilo que a gente está falando, principalmente se você está lá na parte do corpo, argumentando, do que só I think, né? Que I believe, você está dizendo, eu acredito, quer dizer, algo com certeza. E assim também com outros vocabulários viciosos, o but. Nossa, pega no pé dos alunos às vezes, né? Pessoal, vamos trocar um pouquinho esse but toda hora, but, né? Então, a gente tem várias outras maneiras de falar. However, although, on the other hand, e por aí vai. Tudo bem? Então, fica aqui esse conteúdo extra para te ajudar nessa elaboração da introdução, do corpo e da conclusão. Coloquei um exemplo aqui para vocês, guys. Mais uma listinha aqui para você também. Do because of, sometimes, toda hora o pessoal tá falando, né? Once in a while, at times, enfim. Fica como conteúdo extra para você ir considerando tudo isso na hora do seu speech e elaborando o que eu posso trocar aqui, né? Bom, coloquei aqui para você um exemplo de um speech a partir de uma pergunta, né? Alguns testes de proficiência que você pode estar fazendo, como o TOEFL, por exemplo, aparecem perguntas desse tipo, onde você tem que responder no formato de speech. Então, se você está se preparando para algum teste de proficiência e exige esse tipo de construção,
também é um material que você pode utilizar para estudar e se preparar para isso, tá? Bom, eu coloquei uma pergunta e a gente vai responder nesse formato de speech, só para a gente ver como é que ficaria. Olha ali a pergunta. When you have to decide between two or more options, what do you accounting for that could help you to come to a conclusion? Né? Traduzindo, quando você tem que decidir entre duas ou mais opções, o que você leva em conta que poderia ajudar você a chegar a uma conclusão? Traduzindo então, guys, quando você tem que tomar uma decisão entre duas ou mais opções, o que você leva em conta que poderia te ajudar a chegar a uma conclusão? Esta é uma pergunta típica de testes de proficiência, tá bom? Aproveitei para colocar uma pergunta bem neste formato. Começando pela introdução, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. 3 exemplos de introdução que a gente poderia utilizar para começar respondendo. A pergunta é: quando você tem que tomar uma decisão entre duas ou mais opções, o que você leva em conta que poderia te ajudar a chegar a uma conclusão? Então, o primeiro exemplo eu coloquei aqui, ó. Frequently, we've been facing complex decisions day by day. Accounting for factors which could help us to make that kind of decision is essential. Uma introdução. Ó, um parágrafozinho. Pronto. Aí eu já posso ir para o corpo, né? Então, traduzindo ali, ó, frequentemente nós estamos encarando decisões complexas dia a dia, né? Levar em consideração fatores os quais poderiam nos ajudar a tomar esse tipo de decisão é essencial. Eu só falei que considerar fatores que podem nos ajudar a levar uma decisão é essencial. Essa é a base da minha introdução. Ou seja, eu vou ter que falar sobre isso, né? Por que é essencial, né? Por que a gente tem que considerar isso? Então, esse é um primeiro exemplo de introdução. Olha um segundo. Usually making a decision is challenging, especially when there are more than an option to decide between them. Geralmente, tomar uma decisão é desafiador, especialmente quando tem mais do que uma opção para decidir entre elas, tá? O que está em destaque, eu coloquei aqui, são aqueles vocabulários que eu coloquei como substituição e uso para vocês, né? Por exemplo, os advérbios, usually, frequently, especially, sempre estão aparecendo nos nossos speech. Então, deixei aqui em destaque para chamar atenção, tá bom? Olha a terceira opção, o terceiro exemplo de introdução. Daily we have been exposed to either simple or complex decisions. Making a decision between two or more options has to be carefully thought. Diariamente, nós estamos expostos, tanto entre decisões simples ou complexas, né? Tomar uma decisão entre duas ou mais opções tem que ser cuidadosamente pensado. Então, eu fiz uma introdução para ir argumentar. Por que tem cuidadosamente ser pensado? E eu vou argumentar lá no meu corpo, no meu body, tudo bem? Então, 3 exemplos de introdução. Se, de repente, você está se preparando para um speech ou uma prova de proficiência, você pode usar esse modelo, né? O que você faz? Você troca algumas coisas, como, por exemplo, frequently we've been facing, né? Frequentemente nós estamos encarando o quê? Troca o assunto, day by day, né? Estamos encarando a criminalidade, o número de criminalidade aumentando dia a dia, por exemplo. Você vai trocando só algumas peças, alguns vocabulários, tudo bem? Então, esse é um modelinho de introdução. Muito bem, para o corpo agora, body, eu vou argumentar, lembra? No corpo, eu posso colocar de 1 a 3 argumentos. Depende do tempo que você vai ter para isso, né? Que formato é esse speech. Pelo menos um tem que ter, né? Você pode tentar de 1 a 2, no máximo 3. Se você tiver um tempo reduzido, um argumento bem explicado já seria o suficiente também. Então, como corpo, eu coloquei aqui, ó. Vamos supor que a gente vai trabalhar com 2 argumentos. What I personally consider when I have to decide between 2 or more options is the cause and effect of this decision. Minha frase tópico, minha frase principal. O que eu pessoalmente considero quando eu tenho que tomar uma decisão entre 2 ou mais opções é a causa e o efeito dessa decisão. Essa é a minha frase tópico do meu corpo. A partir daí, eu vou explicar isso. A causa e o efeito dessa decisão, né? Por que eu considero, como que eu faço,
né? O que eu levo em consideração, eu considero mais por uma questão racional ou emocional? O que eu considero, né? Então aí eu explico tudo isso. É o meu corpo, tá? Se eu fosse trabalhar com 2 argumentos, olha o segundo. Secondly, I try to measure what is the most relevant consequence between both. Né? Em segundo lugar, eu tento medir, mensurar, né? Qual é a consequência mais relevante entre ambas, né? E aí eu explico tudo isso. Aqui eu usei o secondly, eu poderia aqui colocar firstly, what I personally consider, tá? Então você pode ir mesclando. Ó, voltando lá na introdução, eu dei o exemplo de 3 introduções. E aí eu fiz um corpo para cada uma delas. Então, é esse corpo que eu estou fazendo aqui, ó, que eu estou mostrando agora aqui para você, é o exemplo de acordo com a primeira introdução que a gente fez. Aí eu tenho depois, de acordo com a segunda, ó, usually make a decision is challenging, especially when there are more than an option to decide between them. Primeiro argumento. Considering that before making a choice, what I personally accounting for is what people who are around me will think about it. Então, eu fiz um argumento aqui de exemplo de acordo com essa introdução, tá? Bom, considerando isso, antes de fazer uma escolha, o que eu pessoalmente levo em consideração é o que as pessoas que estão ao meu redor pensarão a respeito, né? Olha o segundo argumento para essa introdução. Besides what I said, another essential point to be measured is which one of them could bring more benefits, né? Então, além do que eu disse, um outro ponto essencial a ser medido, mensurado é quais deles poderia me trazer mais benefícios na hora de tomar uma decisão. Então, ó, 2 argumentos agora para o segundo exemplo de introdução, tá? Então, tá bem completo esse speech para vocês. Pode só trocando alguns vocabulários, né? E para concluir, eu coloquei aqui algumas informações e frases de apoio também. Fiz a introdução, fiz o corpo, já começo a migrar para a conclusão. Lembrando que no corpo você pode colocar exemplos, inclusive, de situações que você vivenciou de acordo com aquele assunto, tá? Para concluir, olha lá o primeiro exemplo. Therefore, for all these reasons, I constantly observe and consider these aspects before coming to a conclusion between 2 or more options, né? Portanto, né, o therefore, uma conjunção de conclusão, portanto, por todos esses motivos, eu constantemente, frequentemente observo e considero esses aspectos antes de chegar a uma conclusão entre 2 ou mais opções. Pronto, concluí. Já falei tudo que eu tinha que falar, já falei todos os motivos, né, no corpo. Por isso que eu tô falando, for all these reasons, tá? Uma outra opção. Thus, I strongly believe what people who are around me will think about it is a crucial point to be considered. Deste modo, eu realmente acredito o que as pessoas que estão ao meu redor vão pensar é um ponto crucial, né, ou importante a ser considerado. Ou, due to several reasons stated before, né, due to, devido a, several reasons, devido a vários motivos mencionados anteriormente, mencionados antes, eu acredito que, tudo bem? Então, aqui o formato da conclusão. O que você pode fazer com esse material, então? Se você está se preparando para qualquer tipo de apresentação, seja no trabalho, intercâmbio, congresso, webinário, enfim, e você precisa falar um speech, faz a sua introdução, faz o seu corpo e faz a sua conclusão, tá? Você não precisa deixar tudo decorado, mas se você tiver as frases de apoio bem claras na sua mente, na sua memória, você só vai acrescentando as informações que precisam ser ditas. Mais uma vez, entra lá no meu canal do YouTube, baixa esse material em PDF e aí você pode ir elaborando vários speeches com essas frases de apoio. Tudo bem, guys? Olha, I strongly believe, né? Eu realmente acredito que esse material vai te ajudar na construção do seu speech. Tudo bem? Guys, thank you again. See you. Bye, bye. Até a próxima, guys. Valeu. Obrigada.